Olá, boa noite. Estamos começando pela TV Câmara de Balneário Camboriú, mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. No programa desta noite eu recebo o vereador do PR, Eliseu Pereira, e o advogado e ex-vereador dessa Casa Legislativa, eterno vereador, Jorge Cachel. E claro, como sempre, você é nosso convidado especial aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Fique com a gente. Olá, boa noite. A partir de agora você tem um compromisso marcado comigo nessa próxima meia hora aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Seja bem-vindo. Eu me chamo Luciano Sens e este é o programa Câmara Cidadã. Como você sabe, todas as semanas eu recebo um vereador dessa Casa Legislativa. E como estamos aí em ritmo de festejos da nossa cidade de Balneário Camboriú, que nessa semana, exatamente hoje, dia 20 de julho, Balneário Camboriú completa 51 anos de emancipação político-administrativa. E claro, também a gente está enfocando a importância da Câmara de Vereadores. São pessoas que passaram por essa casa, fizeram história na política e continuam fazendo. A exemplo dos meus convidados dessa noite, o vereador Eliseu Pereira, do PR, e para mim foi uma alegria e uma satisfação. Eu não sabia do seu convidado, mas com muito carinho eu recebo aqui no estúdio do nosso programa, ele que é engenheiro civil, advogado, foi vereador por 4 mandatos nessa casa, do período de 1988 a 2004, o eterno vereador, seu Jorge Cachel. Vou cumprimentar primeiro o nosso convidado, tudo bem? Boa noite, Cachel. Boa noite, comunidade de Balneário Camboriú, boa noite, Eliseu Pereira, boa noite, o caro repórter, nosso colega já da Rádio Camboriú há muito tempo, e eu quero dizer que eu estou muito honrado com esse convite do nobre vereador Eliseu Pereira, uma pessoa que eu conheci agora no seu mandato, que realmente ele honra o cargo que ele tem. O Eliseu é o tipo do vereador, já começando assim, que se eu não fosse candidato agora, tivesse que escolher alguém para votar, eu votaria nele, porque não por estar com ele ou por ter sido convidado por ele, mas porque ele é um vereador de massa, é um vereador que está sempre em contato com o povo, direto, com a massa. Ele, quando vai para uma Câmara ou para uma sessão e fala de um problema, ele já conheceu, ele esteve fisicamente no local e já olhou tudo o que se passa e sabe o que fala. Por isso, nós, nos dias atuais, é muito raro esses vereadores que praticamente não ficam em seus gabinetes, eles andam no meio da massa, na rua, constatando buraco de rua, constatando tubulação, tanto que ele é o vice-prefeito da Barra por seu mérito e pelo seu trabalho que foi feito. Muito bem, depois do elogio desse, eu cumprimento então, dando boa noite ao nosso vereador convidado desta noite, Eliseu Pereira, do PR. Seja bem-vindo, vereador. Boa noite, Luciano. Boa noite, seu Cachel. É um prazer grande participar mais uma vez desse programa. Depois um elogio desse do ex-vereador Cachel me deixa assim um pouco emocionado pelas falas do seu Cachel. Mas digo, Luciano, que a gente está sempre trabalhando em prol da comunidade, né? Eu acho que esse é o trabalho do vereador, é fiscalizar, estar presente onde a comunidade chama o vereador, porque o vereador não é só de estar dentro do gabinete. Eu uso pouco o meu gabinete, eu estou mais na rua. Presente na Secretaria de Obra, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, vendo os problemas que existem na cidade e levando ao conhecimento até mesmo do prefeito, para a gente poder atender essa comunidade. Então, esse é o meu trabalho, me sinto honrado, feliz do seu Cachel ter aceitado esse convite. Eu acho que a gente tem muito o que debater. O seu Cachel é uma pessoa muito experiência, com 4 mandatos como vereador, presidente da Câmara. E quando falaram para mim, eu tenho que trazer um convidado que talvez seja um ex-vereador, eu logo já lembrei no seu Cachel, pelo conhecimento que ele tem, pela experiência dele, e me sinto muito feliz hoje de participar do programa junto com o ex-vereador Jorge Cachel. Da forma que o ex-vereador colocou, me parece que já são amigos, não são de tão longa data, né? Eu, na verdade, eu já votei no seu Cachel não para vereador, porque eu sempre tive um compromisso com o seu Paulo Correia e com o seu Paulinho Correia. Né? Mas para deputado estadual, quando o seu Cachel foi candidato a deputado estadual, eu votei no seu Cachel. Por conhecer ele, por ser uma pessoa que luta muito pela comunidade, e achei que merecia meu voto.
e sempre foi uma pessoa que sempre esteve do lado da comunidade e teve meu voto para deputado. Não teve êxito na época como deputado, mas foi bem votado e hoje está aí representando a comunidade com todo o seu trabalho. Muito bem, seu Cachel, o senhor é gaúcho da capital Porto Alegre, reside aqui em Balneário Camboriú há quase 42 anos. Pô, nossa cidade aí está completando essa semana 51 anos, né? E o senhor praticamente quase todo o período aqui vivenciou Balneário Camboriú. Eu vim para cá para trabalhar diretamente com o Gilberto Américo Meirinho, saudoso Gilberto Américo Meirinho, fui secretário de obras e não é que a gente seja polêmico, mas eu entrei numa época meio turbulenta, pois logo que eu cheguei me foi dada uma missão de abrir a Avenida Atlântica. Abrir significa derrubar aqueles muros, o arame farpado que tinha naquele tempo, que era de frente para o mar, sim, e fazer com que surgisse a Avenida Atlântica. E depois fiscalizar para que as reconstruções fossem feitas dentro do alinhamento que é hoje, que a Avenida Atlântica existe hoje pelaquela ação corajosa do saudoso prefeito, e eu também tive a minha participação. Eu trabalhei com ele, continuei com ele, ele acabou virando meu padrinho político. A quem lembre que foi o saudoso, inesquecível Gilberto Meirinho, que abriu de fato, que planejou Balneário Camboriú com a Terceira Avenida, com a Quarta Avenida, a Avenida do Estado. O senhor estava lá para confirmar isso. Ele não só planejou, como ele executou, porque é muito fácil, às vezes, botar no papel e não executar. Ele executou, ele abriu essas avenidas e o interessante é que ele só teve 4 anos de mandato. O sucessor dele, após ele, o seu Haroldo Schultz, hoje meu amigo, ele ficou 6 anos, porque houve a prorrogação. Então, em pouco tempo, ele também abriu a Costa Brava, também foi olha, se fosse para falar, o Eliseu, de tudo que aconteceu naquela época e mais para frente, eu acho que a gente tomaria todo o tempo. Não é essa a nossa pretensão, é simplesmente fazer uma homenagem à Câmara de Vereadores, que me acolheu 16 anos aqui dentro. Eu sempre fui muito bem recebido, continuo sendo bem recebido, e poder colaborar com qualquer informação ou detalhe. Houve muita curiosidade, né? Como disse o caro repórter, eu sempre fui, na época que fui vereador, um vereador polêmico, né? Mas, não sei se hoje, com o peso da idade, continuo polêmico. Embora seja candidato ainda, porque eu sempre gostei de ser vereador, né? Embora seja engenheiro, advogado, eu sempre gostei disso. E o Eliseu, eu sou fã de carteirinha dele pelo modo como ele trabalha, né? Até por coincidência ele me convidou, mas eu venho acompanhando o Eliseu. Se o Eliseu votou em mim para deputado, eu posso dizer que quando o Eliseu correu para vereador e eu fui impedido, eu também trabalhamos para ele, não só na parte de pessoal, como na parte profissional. O senhor concorreu às eleições de 2012? 2012, a última? A última eleição que eu concorri, eu fiz os meus tradicionais 700 e poucos votos, né? 756 votos, que eu sempre fiz isso. Inclusive, a última eleição a penúltima eleição que eu tive uma votação de 789, o mais votado no município. Mas as pessoas vão indo, vão viajando, vão morrendo, e o meu eleitorado continuou o mesmo, e eu fiz. Só que a população aumentou, houve um elevado número de votos para ser eleito, eu não consegui chegar, mas eu colaborei com esses que chegaram. E ano que vem tem eleições? O senhor já almeja aí? Já estou preparado. Isso quer dizer que o senhor já é um pré-candidato? Eu sou pré-candidato. E o Eliseu, o que está achando de tantos nomes serem ventilados aí? Até o seu nome já foi ventilado para pré-candidato a prefeito. Como é que o senhor está visualizando o cenário aí? Luciano, esse ano que vem tem eleição. Certamente. Claro que já esse ano se discute política, né? Quem é o futuro candidato a prefeito, as coligações. Claro que meu nome já vem sido conversado, tanto dentro do meu partido, dentro do PR, tanto na coligação junto com o PMDB, de ser um candidato a prefeito, um candidato a vice-prefeito. Mas eu digo para ti, eu estou hoje como vereador, fiquei um período
de 4 meses como secretário de obra, ao pedido do prefeito Periquito. Assumi a subprefeitura da Barra, novamente a um convite do prefeito Periquito. Fiquei ali pouco tempo, como subprefeito fiquei só 2 meses, e retornei à Câmara de Vereador por um motivo político, né, que houve entre o meu partido e o prefeito, e coube a mim escolher voltar para a Câmara de Vereador para continuar o meu trabalho como vereador. Mas eu digo, tenho um compromisso com a comunidade de manter esse ano como vereador, né? E se ano que vem, se achar que o meu nome esteja à disposição para ser um candidato a prefeito, um candidato a vice, ou mesmo voltar a ser vereador, vou lutar para voltar a ser vereador. Eu acho que assim, estou aqui representando a nossa comunidade, trabalhando pela comunidade, que é o meu objetivo, e fazendo o melhor para a cidade. Tá dado o recado. Intervalo, eu volto em instantes. Fique com a gente. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Eu testo a liberdade. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Partiu o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Apoio TV Câmara. De volta com o programa Câmara Cidadã, nesta noite, em pleno aniversário do nosso município de Balneário Camboriú. Parabéns, Balneário Camboriú! E no finalzinho do programa, nós fizemos aí uma apresentação, um VT com belíssimas imagens do nosso município. Não perca, tá certo? No finalzinho do programa. Bom, eu recebo o vereador do PR, Eliseu Pereira, que há pouco tempo atrás retornou ao Legislativo, e também o engenheiro civil, advogado e ex-vereador por 4 mandatos em Balneário Camboriú, seu Jorge Cachel. Seu Cachel, o senhor no primeiro bloco fez um rápido raio-x da sua inclusão junto à política e teve um período na década de 80 para início de 90, e eu quero mandar um abraço especial aqui ao ex-prefeito Luiz Vilmar de Castro, foi meu professor no primeiro grau, e também para o ex-prefeito Haroldo Schutz, que eu sei que assiste o nosso programa. Um abraço para vocês. O senhor viveu um período bem tumultuado no período Castro ali, mas o senhor segurou as pontas na época. Na realidade, eu não esperava que, nos meus 2 anos de presidente da Câmara, eu ia ser o único presidente da Câmara que teve um prefeito afastado. E, aliás, afastado pelo próprio vice dele, pelas forças do próprio vice que apoiaram ele. O próprio pessoal que apoiou ele para prefeito e acabou elegendo ele para prefeito, afastou ele. Ele voltaria logo depois, mas aí no cargo de presidente da Câmara, que a Câmara tem que manter sempre um entendimento harmônico e independente com o Executivo, eu fui obrigado a acatar a decisão da Justiça, embora polêmica, porque antes de dar posse para o vice-prefeito Dado Xerém, os advogados do juiz, me telefonaram em plena mesa, eu estava na mesa da Câmara para dar posse para o Dado Xerém, depois de muita controvérsia e muito debate, veio a ordem judicial, que era para dar o vice. E o próprio juiz que deu uma ordem para dar posse para o vice me telefonou pedindo para suspender a sessão, porque tinha entrado com um mandato de segurança, o prefeito Castro, contra o afastamento dele. Mas no fim acabou dando a posse para o Dado Xerém, e era uma sexta-feira, eu fui na prefeitura, né, sábado, como presidente da Câmara, me colocar à disposição do então novo prefeito Dado Xerém, como era minha obrigação, que o município não pode parar,
e até que foi indo. Foi uma época difícil, inclusive uma época em que o executivo não passava assim o duodécimo da Câmara, salários. Sim. Olha, eu sempre quis ser presidente da Câmara, mas naqueles 2 anos eu paguei meus pecados, né? Era pressão, era interessante, era uma coisa assim que a gente se lembra e aí fica pensando como é que eu consegui dar conta de tudo. Vereador Eliseu, o senhor sabe muito bem, o senhor Cachel também, que o Brasil vive um momento caótico na economia e principalmente na imagem política. Há um desgaste em torno do ser político hoje no Brasil, mas sempre há espaço para mostrar um bom serviço, né, vereador? É verdade. Luciano, digo para ti que às vezes eu fico com vergonha de me apresentar como político. Dentro do cenário federal, estadual, a vergonha, né? Porque o cara se candidata a deputado, ou prefeito, ou presidente, eu acho que ele tem que prestar um serviço para a comunidade, não pensando em si próprio. Né? Várias pessoas que hoje se candidatam pensam em si próprio, não pensam na cidade, não pensam no país que vive. E o que está acontecendo? Hoje a gente vê aí, liga a televisão, em jornal, só vê político sendo preso. Ainda bem que estão sendo presos, tinha que ser punido, né? Ou a pessoa que vai para a vida pública e chega ali, ele se corrompe, ele se envolve com as coisas que não devem ser feitas, ele tem que ir preso mesmo e pagar pelo que faz, né? Porque eu acho que a pessoa tem que ser honesta, tem que fazer o seu trabalho e em prol da nossa cidade. Eu hoje, como sou vereador, eu tenho que trabalhar para o Balneário Camboriú. E eu fico muito triste de ver a política do Estado que está, tanta roubalheira, tantas coisas que não deveriam estar acontecendo, e eu até fico me perguntando, será que essas pessoas não têm coração, não têm amor no próximo, vendo aí o hospital fechando, as pessoas morrendo na fila do hospital e eles desviando tanto dinheiro que podia estar sendo aplicado no hospital, na educação. Hoje eu vendo assim, a juventude se perdendo nas drogas. E o que o governo federal, o que estão fazendo para tirar essas pessoas da droga? A juventude hoje, eu estava vendo um vídeo esse dia, ontem, pelo um pai chorando no lado do filho de 15 anos, desesperado que o filho estava envolvido na droga e não tinha como fazer nada, não tinha mais como fazer o que fazer pelo filho. Então hoje eu vejo assim, que a política deveria, nós políticos, botar a mão na consciência e trabalhar em prol da comunidade. Ver o problema da saúde, que hoje é um problema muito grave. Nós vemos aqui em Balneário Camboriú, nós temos um hospital para atender toda a região. E o que os outros prefeitos, os outros municípios estão fazendo pela saúde? Estão tudo vindo para o Hospital Ruth Cardoso sendo atendido aqui. Está vendo uma entrevista ontem pelo Tigrão com o vice-prefeito de Bombinha criticando Balneário Camboriú porque não vai atender Bombinhas. Mas não tem condições de Balneário Camboriú manter toda a região atendendo. Balneário Camboriú não é um governo estadual. E falar em governo estadual também, o governo estadual até hoje não trouxe um recurso para o nosso hospital e para a nossa cidade. Está aí o prefeito Periquito bancando sozinho. Eu tenho certeza que nós, como vereador, não somente eu, mas todos os vereadores, temos que se unir e brigar em prol da nossa cidade e fazer que a nossa cidade continue tendo os atendimentos que devem ser atendidos, mas me deixa muito triste, Luciano, por essa maneira dos políticos hoje se corromper e estar num lado que não deveria estar. Antes de encerrar esse bloco, quero ouvir a opinião do seu Cachel, doutor Cachel, como o vereador ressaltou, e voltando lá na década de 80, em 88, o senhor vislumbrava outra Câmara de Vereadores ao que é hoje. Nós temos aí o portal da transparência. Nunca o cidadão comum esteve tão perto e atento ao legislativo, às ações do político. E tem que ser assim, não é mesmo? Olha, eu tinha uma história interessante. As 4 vezes que eu me elegi, nunca consegui eleger o prefeito que eu estava apoiando. Eu ganhava sempre como vereador e os meus prefeitos perdiam. Então, a Câmara, naquela época, que eu sinto, ela, olha, não vou dizer que era uma opressão, mas ela era uma Câmara, não tirando o mérito dos vereadores que estão lá, que levava um certo constrangimento por parte do Executivo. Primeiro porque era a maioria, eu sempre era na minoria, porque eu sempre elegi o prefeito que eu apoiava, nunca ganhou. Só foi ganhar o prefeito que eu apoiei quando eu perdi a eleição de vereador. É interessante, né? Porque eu conheci o Edson Dias Periquito,
eu achei que ele tinha condições de terminar aquela dinastias, dizemos assim, do mesmo partido ganhando sempre, e até que acertei. E não só acertei nisso, porque fazendo uma emenda ao que o Eliseu falou, eu vejo hoje o prefeito Periquito, nós acertamos em eleger ele, porque no meio de toda essa crise que foi feita, né, a gente vê os outros municípios dispensando empregado, dispensando funcionário, com crise, e o prefeito Edson tem levado, com todos os problemas que ele tem levado a administração do município, inclusive sem nenhuma medida de exceção, levando normalmente e administrando como deve administrar. Então eu acho que quando eu perdi a minha primeira eleição de vereador em 2004, não é? E o prefeito nessa ocasião perdeu também, mas aí em 2008 nós voltamos, o Eliseu sempre apoiou o prefeito Edson, foi nos braços direitos, na parte de obras, na parte da Barra também, que era um bairro até que era meio abandonado, e eu acho que acertamos. Então eu vejo no meio da crise, assim, umas administrações que têm se sobressaído. E uma das que tem se sobressaído, não é porque eu sou no governo, é do prefeito Edson Periquito, que eu tenho muito orgulho de pertencer. É um rapaz novo, que tem muito futuro e que ainda vai dar muita alegria para a sua gente. Muito bem, final do segundo bloco e eu espero você na sequência com os meus convidados desta noite. Até já. A maior riqueza de uma cidade é a sua história e o seu povo. Ao completar 50 anos, Balneário Camboriú é motivo de orgulho para todos nós. Uma cidade que segue rumo ao futuro, trabalhando sempre no presente. Cidade hospitaleira, quem a conhece nunca mais esquecerá. Princesa do meu Brasil. Parabéns à nossa gente. Homenagem da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. De volta para o terceiro e último bloco do programa Câmara Cidadã, nesta noite, em pleno aniversário do município de Balneário Camboriú. Parabéns a você, balneo camboriuense. Se você não é natural dessa cidade e escolheu a nossa cidade para habitar, para residir aqui, para investir e para ter progresso no que somos hoje, feliz aniversário para você também, que colabora e progride com Balneário Camboriú. Na verdade, uma cidade que é nova por natureza, 51 anos. Em novembro deste ano, a nossa Câmara de Vereadores estará completando 50 anos de fundação e Balneário Camboriú completa nessa semana 51 anos de emancipação. Seu Cachel, o senhor que por 16 anos esteve nesse parlamento, nessa casa legislativa, uma cidade nova, mas ainda tem muito que crescer, não é mesmo? Balneário Camboriú... Talvez não mais em prédios, né? Como a foto mostra bem. Mas a gente nota quando vai para outros municípios, não o Itajaí, aqui que é vizinho, que também, Itajaí, que está crescendo também em função do crescimento de Balneário Camboriú também, porque é a influência que tem. Mas a gente nota quando vai para os municípios mais do oeste, mais para lá visitando, a gente sente uma diferença, não por causa dos prédios, porque os prédios uma consequência natural do progresso. Aonde tem lugar que é valorizado, o pessoal quer morar, quer investir, quer fazer. Então, Balneário Camboriú já foi beneficiado pela natureza, mas também ele teve um crescimento muito grande. E em função do turismo, que hoje parece que é o que está comandando. Porque turismo está crescendo também em Itapema, está crescendo outros lugares, Bombinhas, né? Mas o Balneário Camboriú, nessa época da Câmara, nós praticamente pegamos no início das construções, não é? No início desses prédios.
E eu me lembro que naquela ocasião, foi feita uma frente contra o Gilberto Américo Meirinho no final, porque o Gilberto Américo Meirinho embargou o edifício Imperatriz por ter mais de 15 pavimentos, porque ele achava, e ele tinha razão, eu tinha certeza, que na Avenida Atlântica os prédios não poderiam ter 15 andares ou mais. Deveria ser feito mais baixo os prédios de frente para o mar e nos fundos, nas ruas atrás, e ver fazendo cresce nenhuma escada. Não fazer uma escada da praia em direção aos bairros, mas dos bairros em direção à praia, que é a nossa principal atração turística, que é o ganha-pão de muita gente, e acabou acontecendo aquilo que o Meirinho falava. Se eu não embargar esses prédios altos na frente da praia, vai ter sombra às 3 horas da tarde na praia. E foi o que aconteceu. Só que ele, infelizmente, né, ele não conseguiu eleger seu sucessor, na época o Lindoro Ribeiro Camargo, e o pessoal da construção civil da época se uniu para ele nunca mais administrar a cidade, e administrar a cidade de acordo com a especulação imobiliária, de acordo com a especulação. Por isso que já vinha crescendo desordenado, aí mesmo que cresceu. Embora as leis que ele fizeram vigoraram até certo pouco tempo, e ainda vigoram. A Lei 304 ainda vigora. Ainda esses dias eu vi, lá no túnel de entrada de Balneário Camboriú, proibido colar cartaz, Lei 304/73. Uma lei de um prefeito de 73, quanto tempo faz? 17 mais 15, né? 42 anos. 42 né? anos. Então, muita coisa ele fez. Na época que eu era vereador, eu sempre dizia que essa administração criou um marco. Eu sempre disse o seguinte: se o prefeito Edson Periquito não fosse tão novo na época e fosse o sucessor do Meirinho, eu tenho certeza que o Balneário seria outro. Muito bem. No outro bloco anterior, vereador Eliseu, o senhor Cachel, doutor Cachel, citou que o bairro da Barra, na época, ele era até esquecido até então. Só que hoje a realidade é outra, na verdade, um reduto do senhor, né? Do seu público. O senhor teve voto na cidade inteira, mas bairro da Barra, Parque Bandeirantes, as Praias Agrestes, lhe conduziram a ser o segundo vereador mais votado nessa casa. E hoje a transformação também está no bairro da Barra. E o senhor, falando agora em termos de vereança, está atento e preocupado com a situação de lá? Luciano, é assim, para mim, eu já quero desde já fazer um convite a toda a comunidade que nos assiste. Esse final de semana vai ter a festa da Tainha lá no Estaleiro. Já convidar, né, todos que queiram participar da grande festa lá sendo organizada pela Associação de Moradores do bairro do Estaleiro, e faço o convite a todos para que participem lá da festa da Tainha. Comentando sobre o vereador, sobre a região sul da cidade, é uma região que tem crescido muito, né? Na verdade, antes na Barra, Nova Esperança, era, como o seu Cachel falou, bem desprezado mesmo pelo poder público. Eu comecei minha carreira política como presidente de bairro da Nova Esperança, fiquei por 8 anos presidente daquele bairro de Nova Esperança ali, fiz um trabalho, depois fui candidato a vereador, não consegui me eleger no primeiro mandato, fiquei como suplente, fiz 863 votos, na segunda já fui o segundo mais votado, levando 2.189 votos. Mas isso tudo é um trabalho, né? Um trabalho que a gente vem prestando à comunidade. Eu acho que, como eu já te falei, vereador não é para estar só dentro de gabinete, é para estar lá resolvendo os problemas que tem na cidade, no seu bairro. E eu quero dizer para ti que a Barra, nesse período do mandato do prefeito Periquito, teve um ganho muito grande. A gente não tinha um PA 24 horas para atender aquela comunidade da região sul. Hoje a gente tem um PA 24 horas que atende toda aquela comunidade, não só da região sul, como dali da região de Camboriú, Itapema, que vem tudo ali para o PA 24 horas. Nós não tínhamos lotérica na região sul, hoje não tem lotérica. Nós não tínhamos uma Caixa Econômica, um banco, hoje temos o banco, que é a Caixa Econômica ali que atende. Então a gente teve um ganho muito grande com essa nova administração do prefeito Periquito. Ali até tem um projeto meu de doar, fiz uma indicação ao prefeito Periquito, doar um terreno do município para o Corpo de Bombeiro, para ali ser instalado uma sede do bombeiro naquela região, para que o pessoal do bombeiro não precisam sair daqui do centro, até mesmo num dia de movimento,
como o verão, sair para deslocar para atender uma ocorrência lá na região sul. Ali está o terreno, né? A gente já tem conversado com o comandante ali do Corpo Bombeiro para construir uma sede ali para ser atendido toda aquela comunidade da região sul. Muito bem, antes de fato encerrarmos o programa desta noite, a nossa equipe, a nossa produção da TV Câmara aqui de Balneário Camboriú, nosso departamento de jornalismo preparou um mini VT com imagens belíssimas de Balneário Camboriú. Então eu faço o convite ao vereador Eliseu, ao Dr. Cachel e você que nos assiste para apreciar essas imagens belíssimas do nosso município que completa nessa semana 51 anos de fundação. Acompanhe. Doutor Cachel, eu quero, infelizmente somos regidos pelo tempo, o programa passa rápido, mas eu confesso que foi uma alegria imensa recebê-lo no programa e eu sei que o senhor está sempre acompanhando a política, mesmo não sendo vereador, mas o senhor está sempre aí nas bases, independente de como a cidade está reagindo, mas eu sei que o senhor está sempre atuando e fazendo o melhor pela população de Balneário Camboriú. O senhor que saiu lá de Porto Alegre para viver há mais de 40 anos aqui em Balneário Camboriú, também hoje, posso dizer, um balneário camboriuense, e depois dessas belíssimas imagens, eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem ao balneário camboriuense, aos vereadores atuais, aqueles que de uma forma direta ou indireta colaboraram para o nosso legislativo de Balneário Camboriú. Por favor. Eu queria complementar o que me convidou, o Eliseu, dizer que realmente pessoas como ele, né, Paulo Correia também colaborou muito. Aliás, o Paulo Correia sempre falava que por que do outro lado progride mais do que aqui? Aqui é só histórico e quem tem patrimônio aqui na Barra não tem direito de valorizar seu patrimônio. Uma verdade, seu Paulo. Não é? Mas o Eliseu, com seu trabalho constante, com a posição de vereador que galgou, ele realmente falou certo. Agora a Barra já não é mais como era antes, esquecida, é simplesmente um bairro histórico. Agora a Barra já é uma cidade com a implantação da rodovia na época do Merinho, com a implantação, com a melhoria, depois que houve nessa rodovia, e inclusive com a 24 horas, que inclusive o pessoal da Barra fala para mim, Eliseu, eu hoje levo a minha filha doente de carrinho de mão lá para 24 horas. Né? Antes eu tinha que pegar táxi ou favor de vizinho para ir lá no Santa Inês e ainda não ser atendido. Hoje eu levo de carrinho de mão e sou bem atendido. Então, essa implantação das 24 horas do prefeito Edson Dias Periquito foi fundamental ali na Barra no aspecto da saúde. Eu queria agradecer o convite, agradecer o nobre repórter, as palavras elogiosas que me proferiram, que talvez não sou merecedor, mas eu estou ainda na luta, Eliseu, na luta como soldado, porque a gente que frequentou a Câmara de Vereadores, é aquela história, né? Quem entra uma vez na Câmara, na política em si, é que nem cachaça, não abandona mais, né? Embora eu não tome álcool, né? Mas, em todo caso, eu dou uma boa noite para todos que nos ouviram, agradeço muito a atenção, ter entrado nas suas casas, para mim foi um prazer. Eu já não vim aqui há algum tempo, né? Volte mais vezes. O Eliseu e o senhor me proporcionaram essa oportunidade. Eu fico muito agradecido de coração e estou à disposição no mesmo endereço há 30 anos, que é o Vimbauer 360. Obrigado pelas palavras e com certeza o senhor colaborou muito para o progresso de Balneário Camboriú. Vereador Eliseu, obrigado pela entrevista, faça o melhor pela nossa população. Tá certo? Eu sei que o senhor tem um carinho imenso pelos eleitores, independente de sigla partidária, mas o que o senhor tem que fazer é lutar pela nossa cidade em plena semana do nosso município, que completa 51 anos. Uma boa ideia, né? Só que no outro sentido, ele não vai beber. Sucesso e faça o melhor. Luciano, eu agradeço o convite e digo assim, eu sou muito grato à comunidade de Balneário Camboriú, que me escolheu como vereador, representante dessa casa, tenho feito o melhor para a cidade. E desejo a todos uma belíssima cidade,
51 anos, eu estou com 47 anos, então eu nasci em Balneário Camboriú, sou filho de Balneário Camboriú, já é uma história, o seu Cachel veio lá do Rio Grande do Sul, aí ele foi vereador 4 mandatos, eu como nasci aqui já sou o primeiro, pretendo seguir ali, seu Cachel, como o senhor foi 4, 5 mandatos aí, mas sempre representando bem a comunidade, sempre fazendo o melhor para Balneário Camboriú. E eu digo para vocês, de coração mesmo, não quero nada para mim nem para minha família. Eu quero para Balneário Camboriú, para minha cidade, para nossos jovens, para nossas crianças, para os nossos adultos, as pessoas que precisam do poder público. Conte com o Eliseu, que meu gabinete está sempre com as portas abertas. E quando eu não estou no gabinete, eu estou na rua. O povo me conhece, sabe como é que eu sou do povo e tento fazer sempre o melhor para Balneário Camboriú. Muito obrigado. Sucesso, vereador. E obrigado a você pela audiência. Parabéns a você, balneo camboriuense. Eu volto na semana que vem, se Deus quiser, e assim irá desejar com mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Eu, Luciano Sens, estarei aqui esperando por você. Até lá.